Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Bem, para repor a aula que a gente não teve essa semana, me pediram para fazer as questões de número 2 e 4 do tópico 9. Se alguém quiser alguma outra questão, pode pedir aqui nos comentários que eu gravo, tudo bem? Vamos lá, questão de número 2 me dá dois conjuntos nesse formato e pede no item A interseção do conjunto A com o conjunto B e no item B pede a união do conjunto A e do conjunto B. Gente, para a gente fazer a interseção e a união entre os conjuntos, a gente precisa conhecer esses conjuntos, tá? Então, ele me falou que o conjunto A é todo x pertencente aos reais, tal que 10x² menos 3x menos 4 é maior ou igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau, tá? Maior ou igual a zero, basta a gente fazer o estudo do sinal dela e ver onde que ela é maior ou igual a zero. E aí você vai descobrir quem é o conjunto A. Depois você faz a mesma coisa para o conjunto B. Então, vamos por partes. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o conjunto A. Eu já sei que aqui é uma parábola de concavidade para cima. Para eu poder fazer o estudo do sinal, eu preciso encontrar as raízes, saber se tem uma, duas ou nenhuma raiz e fazer o esboço para poder encontrar os sinais da função. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa equação, 10x² menos 3x menos 4 igual a zero, que é encontrar as raízes que a gente vai fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, pela fórmula de Bhaskara, isso fica x igual a menos b, então fica menos 3, mais ou menos raiz de b², que dá 9, menos 4 vezes a, que é 10, vezes c, que é menos 4. Tudo isso sobre 2 vezes a, 2 vezes 10. Então, x vai dar menos 3 dá mais 3, mais ou menos. Gente, esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160. Então, 160 mais 9 dá raiz de 169. Tudo sobre 20. Raiz de 169 é 13. Tá? Então, isso deu 3 mais ou menos 13 sobre 20. Então, temos duas raízes. 3 mais 13, que dá 16 sobre 20. Simplificando, dá 4 sobre 5. E 3 menos 13, que dá menos 10 sobre 20. Simplificando, dá menos meio. Vamos ao esboço. Essa parábola tem o A igual a 10, ou seja, positivo, concavidade para cima. Essa menor raiz vai ser menos meio e essa raiz maior vai ser 4 sobre 5. Então, quem é o conjunto A? É todo x da reta real, tal que essa parábola é positiva. Onde que ela vai ser positiva, gente? Nesse pedaço e nesse. São os valores onde a f de x é positiva. Quando você projeta para o eixo y, você tem o valor da f de x, ele é positivo desse eixo para cima. Então, ó, aqui tem igualdade, tá? O igual a zero inclui a raiz, porque a raiz é o valor de x que faz a função valer zero. Então, vão ser todos os números daqui para cá, tá? Fazem essa parte aqui da função ser positiva, e todos os números do 4 sobre 5 para cá. Os valores que estão entre menos meio e 4 sobre 5 fazem a função ser negativa, que está abaixo do eixo x. Tudo bem? Então, eu já sei que o conjunto A, eu vou anotar aqui, tá? É todo x menor ou igual a menos meio ou x maior ou igual a 4 sobre 5. Deixa isso guardado, porque a gente vai precisar disso depois para fazer a união e interseção, tá? Determinei A. Gente, tem que fazer agora a mesma coisa para o conjunto B. Eu vou precisar apagar o quadro, porque eu não tenho espaço. Eu vou fazer exatamente o mesmo raciocínio. Então, agora a gente vai determinar B. Vou começar encontrando as raízes. Menos 2x² mais 9x menos 4 igual a zero. X vai dar menos 9 mais ou menos raiz de 9², que é 81. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 4. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, x vai dar menos 9, mais ou menos. Gente, 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32. Então, vai dar 81, menos com menos, mais com menos, menos. 31 menos 32, que dá 49. Sobre menos 4, né? Que é 2 vezes menos 2. Então, meu x, nesse caso, é menos 9, mais ou menos raiz de 49, que é 7, né? Então, mais ou menos raiz de 49 sobre menos 4, vai dar menos 9, mais ou menos 7 sobre menos 4,
Então, de novo, eu tenho duas raízes. Menos 9 menos 7 dá menos 16 sobre menos 4. Isso dá mais 4. E menos 9 mais 7 dá menos 2 sobre menos 4, que vai dar meio, mais meio. Então, vamos fazer agora o estudo do sinal aqui da parábola que está no item B. Essa parábola tem concavidade para baixo, porque esse coeficiente do x ao quadrado é menos 2. Então, ela é assim, parábola para baixo, concavidade para baixo, com duas raízes. Então, essa raiz aqui é 1 sobre 2, essa daqui é 4. Tá? Eu quero agora os valores menores que zero, tá, gente? Os valores menores que zero, ó, estão aqui e aqui, tá? São esses valores de x que fazem a função aqui ser negativa e esses valores de x daqui para cá que fazem a função ser negativa aqui. Os valores entre meio e 4 fazem a função ser positiva. Agora, gente, não tem a igualdade, tá? Então, a gente não inclui as raízes. As raízes fazem a equação ser igual a zero. Ele não quer igualdade, só que é menor do que zero. Então, vai ser daqui para cá, bolinha aberta, daqui para cá também. Ou seja, quem é o conjunto B? É x menor que 1 sobre 2 ou x maior que 4. Tudo bem? Então, agora que eu já conheço os conjuntos A e B, eu vou ter que apagar de novo. Agora eu posso fazer a interseção dos dois conjuntos, tá? Qual o jeito mais fácil de enxergar essa interseção, gente? Vamos desenhar aqui uma reta real. Vamos organizar todas essas raízes, né? Obviamente, em ordem crescente. Então, temos menos meio. Qual é a próxima, gente? Essa daqui é 0,5, que é 1 sobre 2. 4 sobre 5 é um número menor que 1 também, porque 4 é menor do que 5, tá? Mas ele está mais próximo de 1. Se você dividir, dá 0,8. Ele está bem próximo de 1. Porque se fosse 5 sobre 5, daria 1. Mas é 4 sobre 5. Então, esse aqui está antes. Então, vem o meio antes, depois 4 sobre 5. Por último, é o 4. E aí, gente, vamos lá. Eu vou representar o conjunto A e o conjunto B aqui em linhas diferentes para poder enxergar quem é a união e interseção. Então, primeiro, o conjunto A está daqui para cá, x menor ou igual a menos meio, ou x maior ou igual a 4/5. Então, essa linha aqui, esse andar, é o meu conjunto A. Agora, o conjunto B é x menor que meio, bolinha aberta daqui para cá, ou x maior que 4, bolinha aberta daqui para cá. Essa linha é o conjunto B. Agora, gente, basta a gente olhar ali e responder. Quem é o conjunto A inter B? Interseção. Quais são os valores que estão em A e também estão em B? Gente, basta você olhar, né? Tem conjunto nas duas linhas, né? Aqui, esse pedaço está em B, mas não está em A. Esse pedaço aqui não está em nenhum dos dois. Esse pedaço está em A, mas não está em B. O que está nos dois? Ó? É esse pedaço, tá? E esse. Então, ó, você pode traçar retas assim, onde bate nos dois conjuntos é a interseção. Aqui inclui o menos meio, tá? Então, vai ser do menos meio para cá, ou seja, x menor ou igual a menos meio, ou daqui para cá. Só que aqui é bolinha aberta no 4. Ou x maior que 4. Tá? Essa é a interseção. E o que é a união, gente? Então, essa linha aqui foi A inter B. E o que é a união de dois conjuntos? Você vai unir todo mundo. Junta todo mundo e o que vai dar? Então, aqui juntando todo mundo vai dar do meio aberto para cá. E aqui juntando todo mundo vai dar do 4 sobre 5 fechado para cá. Então, aqui é a união B. Vou escrever isso aqui, tá? Eu não estou botando essa representação formal, mas você pode botar. Então, seria todo x pertencente aos reais, tá o quê? X é menor que meio ou x é maior ou igual a 4 sobre 5. Então, gente, temos lá na segunda opção dessa questão essas duas respostas para o item A e para o item B. E acabou a questão 2. Bem, pessoal, vamos agora fazer a número 4, tudo bem? A número 4 tem item A e item B.
No item A, ela me dá uma multiplicação de duas equações do segundo grau e pergunta quando que essa multiplicação vai ser maior que zero. E aí, como é que a gente faz isso? É uma inequação, né, formada por um produto de duas equações do segundo grau. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fazia lá para primeiro grau. A gente vai fazer o estudo de sinal de cada uma delas e depois a gente vai montar uma tabela para poder fazer o cruzamento desses sinais. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, fazer o estudo do sinal, a gente precisa encontrar as raízes e fazer o esboço, né, se a concavidade é para cima ou para baixo, para poder saber como é que ficam os sinais da função em cada intervalo real formado ali pelas raízes no gráfico. Então vamos lá. Essa primeira aqui, para eu achar as raízes, eu vou fazer Bhaskara. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara aqui, fica menos b, que dá menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 3 ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Tudo sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x vai ser menos 3 mais ou menos. Aqui dá 40. 40 com 9, raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Então, menos 3 mais ou menos 7 sobre 2, eu vou ter duas raízes. Menos 3 menos 7, que dá menos 10 sobre 2, que é menos 5. E menos 3 mais 7, que vai dar 4 sobre 2, que é 2. Tudo bem? Então, essa parábola, que tem concavidade para cima, porque o a é mais 1, tem duas raízes. Então, é esse caso. A menor de todas é menos 5, você bota aqui. A outra raiz é 2, você bota aqui. Então, o que a gente vê por esse gráfico? Ó, entre as raízes, a função, o valor da função, o f de x, que é o y, tá com valores abaixo do eixo x. Na hora que você projeta aqui para o eixo y, cai na parte negativa do eixo y. Na prática, basta ver se está abaixo ou acima do eixo x. Então, entre menos 5 e 2, a função é negativa. Depois de 2, ó, ela é positiva. E antes do menos 5, ela também é positiva. Guarda essa informação que a gente vai precisar para botar na tabela. Vamos encontrar agora as raízes dessa. Gente, pode fazer Bhaskara usando que o c é 0, tá? Mas pode fazer de uma outra forma também. Sempre que o c for 0, você vai poder botar em evidência um x. Quem quiser fazer por Bhaskara, pausa o vídeo e faz por Bhaskara, tá? Mas depois assiste como eu vou fazer aqui, vocês vão ver que vai chegar no mesmo resultado. Olha só o que eu posso fazer. Eu quero resolver isso aqui. Menos 4x ao quadrado mais 3x igual a 0. O fato de não ter o c, eu consigo botar um x em evidência. Botando um x em evidência, fica x que multiplica menos 4x mais 3. Você divide aqui por x e divide aqui por x. Por quê? Você multiplicou na frente por x. Se você fizer essa distributiva, você volta a ter o que está aqui em cima, tá? Ficaria menos 4x vezes x, que dá menos 4x ao quadrado, e x vezes mais 3, que dá mais 3x. Então tá. Então, reescrever essa equação nesse formato. E aí, gente, nesse formato, olha só, eu tenho uma multiplicação que está dando 0. Quando que uma multiplicação dá 0? Quando um dos fatores é 0. Então, isso me dá esse fator, que é x, igual a 0, ou esse outro fator, que é menos 4x mais 3, igual a 0. Resolvendo esse aqui, dá menos 4x igual a menos 3, que vai dar x igual a 3 sobre 4, né? Menos com menos mais, 3 dividido por 4. Quem fez Bhaskara encontrou exatamente isso, x igual a 0 ou x igual a 3 sobre 4. Tem que dar a mesma coisa, tudo bem? E aí, aquela parábola ali, ela tem concavidade para baixo. Então, vamos fazer o rascunho dela aqui, ó. Concavidade para baixo. A menor raiz é o 0, depois 3/4. Agora, como a concavidade foi para baixo, ó, entre as raízes ela é positiva. Antes do 0, negativo, depois do 3/4, negativo também. Agora, gente, a gente vai montar a tabela para poder organizar todos esses sinais, tá? Então, minha tabela, eu vou formar aqui abaixo da reta real. Eu vou chamar essa daqui de equação 1 e essa daqui de equação 2, tá? Eu vou botar na primeira linha os sinais da equação 1, na segunda linha os sinais da equação 2 e na terceira linha eu vou calcular os sinais de 1 vezes 2, que é só fazer a regra do produto ali para os sinais. Tudo bem?
E aí, gente, nessa reta real, a gente organiza todas as raízes em ordem crescente. A menor de todas é menos 5, tá? Depois vem o 0, depois 3 sobre 4 e por último aqui a raiz 2. Lembrando que a sua tabela não pode parar aqui. Ela tem que ter mais um espaço para você saber qual é o sinal depois da última raiz. Idem aqui, esse menos 5 não poderia estar aqui, porque você precisa de um espaço antes do menos 5 para saber qual o sinal antes do menos 5. Ok? Agora vamos lá, linha 1, vamos preencher com esse estudo do sinal. Entre menos 5 e 2, ó, eu gosto de fazer assim, quais são as raízes dessa para não ficar perdido? É o menos 5 e o 2. Então, tudo que tiver entre menos 5 e 2, você preenche com menos. Menos, menos, menos. Depois da raiz 2, essa função é positiva. E antes da raiz menos 5, ela é positiva. Pronto, já botei a primeira linha, que é o estudo do sinal dessa primeira equação. Agora vamos fazer a mesma coisa para a segunda equação. Tá? As raízes da segunda equação estão aqui. É o 0 e o 3 sobre 4. Entre as raízes ela é positiva, antes e depois negativa. Então, tudo que está antes negativo, tudo que está depois negativo. Pronto. Gente, agora é só fazer a regrinha do produto. O que essa tabela fez? Ela organizou para cada intervalo que essas raízes geram lá na nossa reta real, que é onde tem a troca de sinal da função, ela organizou tudo ali, qual o sinal de cada uma delas. E aí, quando a gente fizer esse número vezes esse, tá? Quando você multiplica um número positivo com positivo, dá um número positivo, não é? Quando você multiplica um negativo com positivo, dá um negativo. E se fosse negativo com negativo, ia dar positivo também. Então, aqui é a mesma coisa. Nesse intervalo aqui antes do menos 5, essa função é positiva e essa é negativa. Então, qual vai ser o sinal do produto dessas duas funções? Mais com menos vai dar menos. Nesse intervalo, as duas são negativas. Menos com menos, mais. Nesse, menos com mais, menos. Nesse, menos com menos, dá mais. E nesse, mais com menos, dá menos. Então, eu já conheço agora os sinais desse produto, tá? E agora eu vou responder. Olha o que ele quer. Quando que o produto, ó, é maior que 0? Gente, não tem a igualdade, tá? Então, nas raízes vai ser tudo bolinha aberta. Então, maior que 0 são os valores positivos, né? Onde deu positivo? Aqui e aqui. Então, são todos os números entre menos 5 e 0, excluindo menos 5 e excluindo 0, tá? Porque não tem o igual. E depois aqui, entre o 3 sobre 4 e o 2. Então, vou organizar aqui a minha solução. Todo x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 5 e 0, ou esse outro intervalo. X está entre 3 sobre 4 e 2. Fechei minha chave. Essa é a resposta nesse formato. Lá no exercício, tá só essa parte aqui, tá? E aí, gente, poderia ainda estar naquele outro formato. Eu vou apagar aqui, só para escrever aquele formato de intervalo de reta, que seria x pertencente a esse intervalo aqui, ó, que vai do menos 5 até o 0, aberto em menos 5 e aberto em 0, união, depois vai do 3 sobre 4 até o 2, aberto também nos 2. Poderia estar nesse formato também. Gente, esse foi o item A. Sugestão, agora que vocês já viram a solução do A, pausa o vídeo, tenta fazer o B sozinho. Se você não encontrar o gabarito, você volta e assiste para ver onde você errou. Tudo bem? Mas eu vou fazer o item B agora. Pronto, pessoal, vamos agora fazer o item B. Espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? Quem fez pode conferir, quem não fez, quem não conseguiu, vai entender agora. Novamente, eu tenho uma multiplicação entre duas equações de segundo grau, só que agora a pergunta é quando que essa multiplicação é menor ou igual a 0, tá? Então, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no outro item. Fazer o estudo do sinal dessa e dessa e montar uma tabela para poder fazer a regrinha do sinal para descobrir o sinal do produto, tá? Então, para fazer o estudo do sinal, a primeira coisa que a gente faz é encontrar as raízes. Então, vou encontrar as raízes dessa, vou chamar essa aqui de equação 1, essa aqui de equação 2, tá? Então, raízes da equação 1.
Bhaskara diz o seguinte, x raiz vai ser menos b, então fica menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá mais 1, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Tudo isso sobre 2a. Então, x vai ser menos 1 dá mais 1, mais ou menos. 4 vezes 6, gente, dá 24. Menos com menos, mais. Então, 24 mais 1, raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Já resolvi direto, tá? Sobre 2. Então, temos duas raízes. 1 mais 5, que dá 6 sobre 2, que é 3. E 1 menos 5, que dá menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, essa função aqui, que está na primeira multiplicação, é uma parábola com concavidade para cima, porque o a é positivo, que tem duas raízes, menos 2 e 3. Então, olha só, entre as raízes a função é negativa, tá? Abaixo deixa o x. Antes da raiz menos 2 ela é positiva, depois da raiz 3 ela também é positiva. Então, tá aqui já o estudo sinal da primeira. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda, ó. Vou encontrar as raízes. Então, x igual a menos b, fica menos 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 25. Peraí, vai ficar muito apertado ali. Deixa eu ganhar espaço aqui. Então, Bhaskara, né? X é igual a menos b, então menos 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 25, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1. Vamos lá calcular aquele delta, gente. 25 menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, aqui dentro fica 25 menos 24, que é 1. Raiz de 1 é 1. Então, x vai ser menos 5 dá mais 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2. Então, novamente, eu tenho dois valores. 5 mais 1, que dá 6 sobre 2, que é 3. Ó, elas têm uma raiz em comum, não tem problema nenhum isso acontecer. E 5 menos 1, que dá 4 sobre 2, que é 2. A outra raiz é diferente, tá? Aqui deu menos 2, aqui deu mais 2. Então, vamos lá. Essa parábola também tem concavidade para cima. Menor raiz 2, a outra raiz 3. Entre as raízes, ó, deu negativo. Antes dessa e depois do 3, positivo, positivo. Agora só falta a gente montar a nossa tabela. Botar aqui as raízes em ordem crescente. Essa primeira linha eu vou fazer os sinais da equação 1. Depois, na segunda linha, os sinais da equação 2. E na terceira linha eu vou fazer 1 vezes 2. Tá? E aí, como é que fica aqui? Eu tenho que organizar agora as raízes em ordem crescente. A menor de todas, menos 2. Aqui é menos 2. Depois eu tenho a raiz 2. Depois eu tenho a raiz 3. Só essas. Vamos lá. Primeira linha, vamos botar os sinais que a gente encontrou aqui. Entre menos 2 e 3, que são as raízes dessa, essa função é negativa. Então, tudo que está entre menos 2 e 3, eu boto menos. Antes do menos 2 e depois do 3, ela é positiva. Pronto, já foi a primeira linha. Agora, a segunda linha, raízes 2 e 3. Entre essas raízes, negativo, antes e depois, positivo. Então, positivo e tudo que está antes também, positivo, positivo. Agora, é só fazer a regrinha do sinal para poder descobrir o sinal do produto dessas duas equações. Então, vai ficar mais com mais dá mais, menos com mais aqui dá menos com menos aqui dá mais com mais aqui dá mais. Qual é a pergunta? Qual o intervalo, né? Quais os valores de x que fazem essa multiplicação ser menor ou igual a zero? Gente, menor que zero está aqui, entre menos 2 e 2. Só que ainda tem a igualdade, tá vendo? Isso quer dizer o seguinte, você pode incluir as raízes. Fecha no menos 2 e fecha no 2. Que são os valores que zeram uma dessas duas equações e aí vai zerar o produto também. Então, aqui vai ser x maior ou igual que menos 2 e ao mesmo tempo menor ou igual a 2.
Tudo bem? Eu acho que tá só assim na resposta, mas formalizando seria x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e ao mesmo tempo é menor que 2. Ele é um valor aqui entre esses dois valores, podendo ser os extremos. Tudo bem? Se fosse naquele outro formato, ficaria x pertencente a esse intervalo aqui. Do menos 2 até o 2, fechado aqui e fechado aqui. Bem, pessoal, existe lá uma opção com as duas respostas, do item A e do item B. Bem, só me pediram essas questões, a número 2 e a número 4. Se alguém quiser alguma outra, pode escrever aqui nos comentários que eu faço. Tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.